Saiu a denúncia com vários documentos mostrando como que o Xandão ele criou, forjou o golpe fictício do 8 de janeiro. E tem muitas implicações sobre tudo isso, não apenas do Xandão, mas muitas pessoas envolvidas nesse gabinete do ódio criado aí no TSE. O TSE sendo utilizado politicamente para fazer a manobra do que o Xandão estava querendo. É realmente um absurdo gigantesco. Agora, realmente, ele vai à lona. Ele estando enfraquecido, muitas pessoas se afastando, e agora já vão saindo as denúncias desses absurdos, dessas ilegalidades cometidas pelo Xandão. Vamos entender um pouquinho sobre isso, mas não se esqueça de curtir e compartilhar esse vídeo e se inscreva aqui no canal caso não seja inscrito ainda. Bom, vamos dar uma olhadinha aqui. Novos documentos mostram que o STF utilizou ilegalmente publicações nas redes sociais para manter presos manifestantes do 8 de janeiro. Ele não encontrava crime, não tinha foto, vídeo de invasão, nada, mas eles procuravam nas redes sociais daquelas pessoas algo que poderia ser considerado como uma insurgência, posts criticando o Lula, criticando o governo, criticando de alguma forma o STF, já era utilizado para poder manter esse pessoal preso. A deturpação do protesto de 8 de janeiro de 2023 como um golpe por duas cortes superiores é parte dos planos de comunidade de poder do governo Lula. E a gente vai entender aqui, a gente vê um exemplo, né? A Força Tarefa Ilegal de Moraes denunciou um caminhoneiro por uma série de postagens no Facebook que criticavam Lula e questionavam as eleições de 2022, acusando de tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito. O homem passou 11 meses e 7 dias na prisão sem nunca ter cometido um ato violento. Ou seja, ele criticou o Lula, criticou a situação toda que a gente percebe que existiram sim absurdos e por isso ele foi preso com a acusação de abolição violenta do Estado Democrático de Direito. Olha o tamanho do absurdo. Outro homem foi preso por uma única postagem no Instagram. A postagem dizia: fazer cumprir a Constituição não é golpe. Olha só o tamanho do absurdo. As pessoas defendendo a Constituição, fazer cumprir a Constituição. E eles já estavam encarando isso aí como se fosse um golpe. Tem muita informação aqui. A PGR, Procuradoria-Geral da República, pediu a liberdade provisória para eles, mas o ministro não quer soltar sem antes a gente ver as redes sociais se tem alguma coisa. Vamos só entender aqui. O juiz, em teoria, seria uma figura neutra, né? Que não está pendendo nem para um lado nem para o outro. E tem a defesa, tem a procuradoria, a PGR é que está acusando, que quer realmente a prisão por determinado delito, por determinado crime. E o que acontece? Aquele interessado na prisão falou que não encontrou nada, pode mandar soltar. A defesa, claro que também vai querer a soltura, era para ser automático. O juiz olhando assim, se a PGR não quer emitir a denúncia, não quer a prisão, então vamos liberar. Não. O Xandão, ele estava agindo aí como um inquisidor. Ele estava procurando aqui essa equipe, aqui, esse gabinete do ódio que eles criaram. Eles precisavam, não, vamos esperar aqui, vamos investigar as redes sociais para ver se tem alguma coisa um pouco mais ácida. Só para a gente separar, esses vazamentos que tiveram aqui, essas denúncias, não são referentes àquele vaza-toga que teve anteriormente. Mas o modus operandi é praticamente o mesmo. E aí a gente começa a observar o tamanho do absurdo. Vamos colocar aqui mais um detalhe aqui, ó. O juiz escreveu isso, um dos juízes auxiliares que estava ali junto dessa força-tarefa. Despeço-me aqui singelamente, pois nos demais grupos já estou me despedindo. Ou seja, não era apenas um grupo que era feito isso aí. Eles não estavam realmente focados em fazer justiça, coisa nenhuma. Eles estavam querendo perseguir. E eram muitos grupos que, pelo que a gente tá vendo, né? Já estou me despedindo. Que nas audiências de custódias possamos dar a cada um que lhes é direito a prisão. O juiz, que seria, em teoria, a figura isenta, já está colocando aqui, ó, possamos dar a cada um que lhe é de direito à prisão. Já estava subentendido, eles já estavam com aquele desejo, seguindo o ditador maior aí, o tirano maior, o Xandão, já queriam realmente a prisão de todo esse pessoal, a audiência de custódia. O cara foi, por exemplo, assaltar uma casa, ele chegou lá, foi preso em flagrante, vai ter audiência de custódia. Eu já vi casos de amigos onde o bandido ele foi solto enquanto a família estava prestando depoimentos, ele saiu da cadeia, foi lá e voltou na residência, terminou de fazer o assalto enquanto a pessoa ainda estava lá respondendo, preenchendo todas as informações lá. O tamanho do absurdo, que essa audiência de custódia foi feita só para realmente soltar os bandidos. Aqui eles já estavam com esse desejo de prisão. Então, para aquele pessoalzinho que ainda acredita nesse sistema jurídico, né, que a gente apelidava de justiça,
Sua referência a outros grupos sugere algo mais: a existência de várias conversas paralelas além daquela que vazou. De acordo com nossas fontes ligadas ao TSE, haviam de fato vários outros grupos de WhatsApp usados para discutir assuntos oficiais, todos parte de uma rede mais ampla e compartimentada que operava fora dos limites legais estabelecidos. Ou seja, eles estavam claramente violando a lei. Para eles, é claro, eles são juízes, né? Quem que vai decidir o que tá certo e o que tá errado? É o mesmo pensamento do Xandão. Não, qualquer coisa que vai acontecer vai cair na gente aqui, a gente que vai decidir se eu tô certo ou tô errado. E é claro que a gente vai decidir que a gente tá certo, então tá tudo certo. Eles estavam realmente acreditando que não havia nada acima, podia fazer acontecer. Esse aqui é o perigo desse sistema jurídico que a gente tem hoje, né? O que deveria ser um órgão técnico e neutro focado em preservar a integridade do processo eleitoral, disse Richard Campari, advogado constitucionalista, foi transformado em um mecanismo informal de repressão política. O poder de polícia do Tribunal Superior Eleitoral é limitado à forma e ao meio de divulgação da propaganda eleitoral, nunca ao conteúdo da expressão política e certamente não fora do período eleitoral. A gente observa aqui que tem um escopo específico que seria a propaganda eleitoral. Os crimes eleitorais envolvem exclusivamente esse ponto e durante o período. E não, ele foi utilizando o TSE, o Moraes foi usando o TSE justamente para não só colocar o dedão na balança, para poder fazer, a gente pode considerar isso aqui como uma fraude, para fazer essa fraude lá dentro, mas também como uma inquisição contra as pessoas, contra os desafetos políticos. A Constituição é clara, somente a Polícia Judiciária e o Ministério Público têm autoridade para investigar crimes. Quando o TSE assume esse papel, ele ultrapassa a sua jurisdição e distorce o modelo de justiça criminal. Então, a gente tem muita informação aqui, vários vazamentos, a gente vê essas conversas aqui. Embora tenham ocorrido vandalismo e confrontos com as forças de segurança, e aí entra o ponto, a gente não está defendendo espécie nenhuma de violência, a gente pede que as pessoas que porventura não tenham cometido alguma transgressão, algum crime ali, lesando o patrimônio público, que ele pague por aquele crime, ponto. Ele quebrou um relógio, então que aquela pessoa pague pelo crime ali de depredação. Uma pessoa, poxa, aquela moça que rabiscou uma estátua pegar 14 anos, olha o tamanho do absurdo. Pessoas que já estão aí há 2 anos presas, se fosse feita justiça de fato, né, já teriam cumprido aqui o período de detenção não passa de 2 anos da maioria dessas transgressões. E esse que é o principal problema. Então, embora tenham ocorrido os confrontos, né, com a Força de Segurança, muitos manifestantes eram idosos e nenhum estava armado. No entanto, em poucas horas o STF e grande parte da imprensa classificaram o evento como uma tentativa de golpe. Rotularam os manifestantes como terroristas, fascistas. Olha só, tentativa de abolição violenta. O pessoal não tinha arma, não estava armado, não teve essa violência. O que se seguiu foi uma repressão sem precedentes, prisões em massa, ordens de censura e a concentração de poderes extraordinários na mão de Moraes. O que o ministro que, 20 meses depois, ordenou o fechamento da rede social X no Brasil por 40 dias e agora é mundialmente famoso por banir jornalistas e políticos da oposição das redes sociais. Não tem outro termo para se referir a isso que não criminoso. Especialistas jurídicos contatados pelo Public concordaram unanimemente que Moraes ultrapassou os limites constitucionais após o 8 de janeiro, transformando efetivamente o TSE em um sistema judicial paralelo e legal que decidia quem ficava na prisão não por meio de audiência, mas por meio de varredura nas redes sociais e compartilhadas às pessoas. Então, eles estavam utilizando o quê? Postagens, falas das pessoas, eles invadiram alguns grupos, tinham infiltrados nos grupos. É isso que eles estavam utilizando para poder manter essas pessoas presas e de forma totalmente parcial, perseguindo as pessoas. Mesmo quando o PGR emitia a ordem lá que não ia prosseguir com o processo de algumas pessoas, não precisava mais manter essas pessoas presas, ele queria sim manter esse pessoal preso, procurando qualquer coisa. Não, vamos fazer uma varredura aqui nas redes sociais para ver se a gente acha alguma coisa aqui, alguma postagem mais ofensiva para a gente manter a pessoa presa. Olha o tamanho do absurdo. E ainda tem um pessoal aí, os esquerdopatas,
Que são pessoas. Eu não digo que essas pessoas são loucas. São simplesmente. É falta de caráter mesmo. Ainda defendendo esse tipo de coisa. Esse pessoal sabe. Eles sabem que o Xandão estava fora da legalidade. Ele estava fora da Constituição. A gente vê aqui o tamanho das ilegalidades que ele fez. Então esse pessoal sabe disso. Mas defende por quê? Não, se é pra punir o meu desafeto político, o cara que eu não gosto, então tudo certo. Vamos defender as ilegalidades. É um pessoal que realmente não tem escrúpulos nenhum, que não tem moral nenhuma e continua para atrasar, para conseguir prejudicar. Se eles realmente, se for preciso tocar fogo no país para governar as cinzas, é o que eles farão. Esse pessoal é desse jeito. Mas felizmente a gente está vendo um levante muito forte da direita, as pessoas estão acordando. A gente viu nessa última manifestação no domingo a quantidade de pessoas aqui em Goiânia foi recorde dessa manifestação. E aí a tendência é só crescer, é a primeira de muitas. Bom, gostaria de saber a sua opinião a respeito desse assunto, você pode deixar aqui no campo dos comentários. E se gostou, curta e compartilhe esse vídeo. Eu fico por aqui, um forte abraço e até a próxima.